Gênesis capítulo 40. José, na prisão, interpreta 2 sonhos. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o padeiro real ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou indignado com seus 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, na mesma prisão em que José estava. O comandante da guarda encarregou José de cuidar deles. Ficaram lá presos por algum tempo. Certa noite, os 2 tiveram um sonho. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros perceberam que cada sonho tinha seu próprio significado. Na manhã seguinte, José notou que ambos estavam abatidos. Então perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: "O que aconteceu? Por que vocês estão tão tristes?" Eles responderam: "Cada um de nós teve um sonho esta noite, mas ninguém aqui é capaz de interpretá-los." Disse-lhe José: "Não pertence a Deus a interpretação de sonhos? Contem-me os sonhos." Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José e lhe disse: "Em meu sonho havia uma videira na minha frente, com 3 ramos. Ela brotou, depois produziu flores, que por sua vez deram cachos de uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei pessoalmente em sua mão." Então José lhe disse: "Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai mandar soltar você e restaurá-lo ao seu cargo como chefe dos copeiros. E você servirá a taça pessoalmente a ele, como costumava fazer quando você era o copeiro. Agora ouça, quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim. Peço que seja bondoso comigo e fale de mim ao faraó para me tirar desta prisão, porque me tiraram da terra dos hebreus à força, e não fiz nada para merecer estar neste lugar." O chefe dos padeiros ficou entusiasmado ao ouvir a boa interpretação e também contou o seu sonho a José. "No meu sonho", disse ele, "vi 3 cestas de pão branco empilhadas sobre a minha cabeça. Na cesta de cima havia todo tipo de comidas gostosas que o faraó costumava comer. Mas as aves vieram e comeram das cestas que eu trazia na cabeça." E José lhe disse: "A interpretação é esta. As 3 cestas significam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurar você num poste. E as aves vão comer a sua carne." 3 dias depois era o aniversário do faraó. Ele deu um grande banquete a todos os oficiais e a todo o pessoal de serviço do palácio. No meio da festa, ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que viesse ao banquete. Ele reintegrou o chefe dos copeiros, que voltou a servir pessoalmente ao faraó. Mas o chefe dos padeiros teve seu corpo pendurado numa estaca, como José tinha anunciado. Entretanto, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, não pensou mais nele. Capítulo 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Depois de 2 anos completos, o faraó teve um sonho. Nesse sonho, ele estava em pé na margem do rio Nilo. Ele viu sair das águas 7 vacas belas e gordas, que ficaram pastando no capinzal. Depois viu sair do rio 7 vacas magras e feias. Elas pararam ao lado das gordas na beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as belas e gordas. Aí o faraó acordou. Depois dormiu de novo e teve outro sonho. Ele sonhou que num só talo nasciam 7 espigas cheias e boas. E em seguida brotaram mais 7 espigas no mesmo talo, porém miúdas e ressequidas pelo vento leste. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. Nisso o faraó acordou e percebeu que era um sonho. De manhã ficou muito preocupado com os sonhos que teve e mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e contou-lhes os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los.
Só então o chefe dos copeiros lembrou-se de José e disse ao faraó: Hoje preciso confessar o meu erro. Certa vez, Vossa Majestade ficou indignado com os seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do comandante da guarda. Na mesma noite, nós dois tivemos um sonho. Cada sonho tinha uma interpretação diferente. Estava conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele interpretou cada um dos sonhos. E aconteceu exatamente conforme a sua interpretação. Eu voltei para o meu cargo e o outro foi pendurado no poste. Então o faraó mandou buscar José, que foi tirado às pressas do calabouço. José fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao faraó. O faraó disse a José: Tive um sonho e ninguém conseguiu interpretá-lo. Ouvi dizer que quando você ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José lhe respondeu: Eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável ao faraó. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé, na beira do rio Nilo. De repente vi que 7 vacas belas e gordas saíram do rio e ficaram pastando no capinzal. Logo depois saíram outras vacas feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comeram as primeiras 7 vacas gordas. E para o meu espanto, notei que essas vacas continuavam muito magras, mesmo depois de terem comido as outras. Então acordei. Dormi de novo e tive outro sonho. Sonhei que de um talo saíam 7 espigas cheias e boas. Depois nasceram ao mesmo talo 7 espigas miúdas e murchas, ressequidas pelo vento leste, e as espigas magras engoliam as espigas boas. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o sentido deles. Então José lhe respondeu: Os 2 sonhos, na verdade, são um só. Deus revelou ao irmão ao faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas simbolizam 7 anos. A mesma coisa ocorre com as espigas, porque se trata de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que apareceram depois das vacas gordas, bem como as 7 espigas miúdas ressequidas pelo vento leste, simbolizam 7 anos de fome. Exatamente o que Deus revelou ao faraó é o que ele vai fazer. Virão 7 anos de muita fartura em toda a terra do Egito. Mas depois vamos ter 7 anos de fome. A miséria será tanta que ninguém na terra do Egito se lembrará da fartura interior. Depois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão terrível que o tempo de fartura não mais será lembrado nesta terra. O sonho do faraó foi duplo para mostrar que essas coisas foram determinadas por Deus e que ele se apressa em realizá-las. Agora dou a seguinte sugestão ao faraó. O faraó deve escolher um homem criterioso e sábio para comandar a terra do Egito. O faraó também deve nomear administradores sobre a terra, para recolher a 5ª parte de toda a colheita da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Esses administradores deverão recolher toda a colheita de trigo dos anos bons que virão, o qual será estocado em armazéns sob o controle do faraó para mantimento das cidades. Esse mantimento servirá como reserva para os 7 anos de fome que haverá no Egito para que a nação sobreviva à crise. O faraó e os seus oficiais gostam do conselho de José. O faraó disse aos seus oficiais: Será que encontraríamos alguém como este homem em que está o Espírito de Deus? Em seguida o faraó disse a José: Visto que Deus lhe fez saber todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real serei maior do que você. E acrescentou: Dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do seu dedo o anel com o selo real e o colocou no dedo de José. Mandou vestir nele roupas de linho fino e colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço, como era de costume entre os homens poderosos daquela época. Também o fez subir em sua 2ª carruagem e mandou que os
Homens, fosse na frente, gritando a todos: prestem homenagem a José, inclinem-se diante dele. Dessa forma, o faraó nomeou José como a maior autoridade sobre toda a terra do Egito. O faraó também disse a José: eu sou o faraó, mas nem a sua ordem ninguém poderá mover a mão ou o pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou José de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. Ele viajou por todo o Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu em abundância. José recolheu todos os cereais da terra do Egito nos 7 anos de fartura e os armazenou na cidade. Em cada cidade, ele armazenava os cereais colhidos nos campos que ficavam próximos dela. Assim, a quantidade de cereais que José conseguiu armazenar foi enorme, como a areia do mar. O mantimento era tanto que ele parou de anotar porque ia além das medidas conhecidas. Antes de chegar ao período de fome, a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu os 2 filhos a José. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, o filho de José deu o nome de Efraim. Disse José na ocasião: Deus me fez prosperar na terra onde tanto tenho sofrido. Depois de 7 anos de fartura na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E houve fome em todas as terras, mas no Egito o povo tinha com que se alimentar. Quando o povo do Egito começou a sentir fome, clamou ao faraó por pão. O faraó respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José, façam o que ele disser. Quando a fome se estendeu por toda a terra, José mandou abrir os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. Além disso, vinha gente de muitos lugares ao Egito para comprar de José, porque a fome dirigia uma enorme região.